Toque de Bola. Oferecimento Excelsior Seguros, a sua companhia de seguros desde 1943. Boa noite, amigos da Nova Nordeste, boa noite, amigos do Toque de Bola. Estamos juntos mais uma vez aqui com um convidado sempre especial, falando de esportes em geral. E hoje a gente traz um cara que veio da torcida, já contamos a história dele, que chegou à direção de futebol, chegou à vice-presidência de futebol, chegou à vice-presidência executiva, está esperando o término do mandato do Alírio para assumir a presidência do Santa Cruz. Estou falando do Tininho do Constantino Júnior, que eu pensei que fosse pegar o microfone para desmentir o que eu falei, mas não desmentiu, ou seja, ele é o candidato natural à sucessão do Santa Cruz. É isso, Tininho? Boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite, telespectadores, em especial a torcida coral. Não tenho pretensão assim de tem que ser aquilo, né? Acho que tem muita estrada para lá, né? Esse mandato é um mandato de 3 anos. Né? Se for uma coisa natural, se for uma coisa que tem que acontecer, tudo bem, vou topar a parada, mas eu sou um cara que trabalha em grupo. Né, e certamente, no momento certo, vamos decidir o que for melhor para esse grupo, né, o que for melhor para o Santa Cruz Futebol Clube. É aquele papo que mais me deixa com o cara de Zé Mané. Que o cara faz assim, eu não queria, mas me convidaram, eu não pude recusar o convite, eu terminei aceitando para ir, coisa e tal. Claro que vai ser o candidato natural, é o Tininho. Agora, muita coisa pode acontecer até lá, vamos ver o que vai acontecer. Tininho, eu estava vendo uma história curiosa, né, que o Alírio fez questão de falar na apresentação, que foi um conselheiro, né, que encontrou o Grafite. Grafite, tem a esposa dele, mora aqui. Tem histórias curiosas até eu tenho com o Grafite, porque quando ele foi pro futebol alemão, ele estava no São Paulo e eu estava na Europa, e encontro com ele no aeroporto. E ele falou, você não me viu aqui? Eu disse, tudo bem, desde que você me deu entrevista exclusiva. E ele veio no avião comigo, 1 hora dando entrevista exclusiva. Ele estava o Lúcio, coincidentemente. O Lúcio, que é lateral esquerdo hoje do Santa Cruz, também estava voltando para passar férias aqui no Brasil. E aí o Grafite me deu uma entrevista enorme. Eu sei da ligação que ele tem com o Recife, é casado com a pernambucana. A família dele é uma família belíssima, por sinal, a esposa está grávida. E o Grafite encontrou com esse conselheiro que perguntou como é que estava a vida dele. E aí estava bem lá, mas que pensava em voltar para cá e coisa e tal. E evoluiu essa situação e de repente o Grafite é contratado. Foi assim que aconteceu? Na verdade, foi mais ou menos assim, né? O Alírio já tinha uma pretensão de trazer um jogador midiático, um jogador que pudesse, né, mexer com a torcida, né, mas a gente estava, lógico que com uma situação de política de pé no chão, né, sem poder sair de uma realidade, que não podemos negar essa realidade, primeiro dificuldade no cenário nacional, e segundo do momento do futebol atual, né, a gente vem de um decréscimo grande de público no estádio, diferente das outras forças do Brasil, o Santa Cruz tem a sua bilheteria como a principal fonte de renda, fonte de receita. Quem mandou ter futebol no nome? Esporte Clube do Recife, Clube Náutico Caparibe. Você é Santa Cruz Futebol Clube, então tem que ser futebol, carro-chefe. Tá na essência, então a gente tem que mudar alguma coisa para quebrar esse paradigma, esse ciclo negativo que estava existindo de baixo número de sócios, de baixa presença de público no estádio, né? E aí existiu essa situação do Grafite que foi colocada, mas lógico que depois disso desenrolou algumas situações, né? Existia uma proposta de renovação dele lá no Alçado e depois quando surgiu aquele burburinho dessa conversa, então os árabes vieram ainda com uma proposta maior ainda, né, o que fez um esforço grande para que a gente trouxesse o atleta, mas também dentro de uma responsabilidade, sabendo da dificuldade que era de contar com ele, mas não trazendo para tirar dos profissionais que aqui estão, dos funcionários do clube, e sim para agregar, porque com a chegada dele, você é um profissional de mercado, também conhece isso, né, a gente calculou bem o risco de poder aumentar o número de sócios, de poder aumentar a presença de público, de poder valorizar nossa marca e vender melhor nossa camisa, nosso estádio também, nossa propriedade. Então, assim, isso foi uma ousadia, mas na verdade com sabedores do risco, mas sabendo que isso certamente ia propiciar, né, um novo caminho, porque a gente tem o que é o principal, né, tem um mercado consumidor, né, ontem foi no dia da apresentação lá na quarta-feira, foi um dia que mostrou isso, né, um evento com um dia de divulgação, né, e você colocar 7 mil pessoas no estádio, né, para acompanhar a sua chegada. Então, peraí. Eu vi 3, eu vi 4, eu vi 5, eu vi 7.
Vocês mensurarem 7 mil baseado em quê? No que cabe aquele setor do Arruda? No que cabe aquele setor do Arruda. É de 7 mil, então 7 não é de mil 5 pessoas. mil, E lógico que colocar. também na chegada dele existia uma rotatividade de pessoas. Tinham pessoas que estavam na 7, pessoas que estavam mais... Certo. Presentes ao Arruda, a gente teve aí 7 mil pessoas. perfeito. Calculado por pessoas que vivenciam o clube. Isso ninguém precisa estar turbinando, a situação real. A gente sabe nesse momento ali do nosso espaço, das sociais. Então estava bem Não, foi muito legal. Deixa eu acho que é importante, tem várias brincadeiras em torno da chegada do grafite, que eu passo daqui a pouco para você algumas. Mas vamos para a parte prática da coisa, Tininho. O que o torcedor quer saber. Como funcionou a contratação do grafite? Quem é que está bancando o grafite? Uma coisa é o grafite se pagar. Lá na frente a gente fala sobre isso. Mas para que ele se pague lá na frente tem que haver um investimento. Quem está investindo no grafite? São empresários, são pessoas, é uma empresa, é uma holding, é um grupo de torcedores? Quem é que está bancando a vinda do grafite? Na verdade é um pool de empresários, né, que fez uma situação inicial, né, de uma proposta de um valor X, mas esse valor X era justamente até para um contrato de 6 meses e não estava satisfazendo todo o valor do contrato. Né, existia também uma parte que era do Santa Cruz. Então, mas a confecção do contrato passou para 1 ano. Né? Então existiu essa situação da mobilização de empresários que entraram com a contrapartida, o clube com outra contrapartida, né? E alguns dirigentes, algumas pessoas também com algumas garantias. Posso contar o nome deles? Não, até porque é uma situação muito pessoal, né? né? Não, assim, não, porque alguns gostam que se exato. divulgue, outros não. Outros preferem ficar no Então, assim, anonimato. algumas né? pessoas ficaram aí numa situação de comprometimento, pessoas no dia a dia, mas é uma Tem situação... alguns que se disserem que deram 30 mil, a mulher em casa bota ele de cabeça para baixo. O bicho pega em casa. Então, assim, na verdade, tem que posso fazer uma questão sustentável, né? Que certamente a gente pensou em alavancar aí o número de recursos destinados ao Santo. Né? E achei a conversa muito transparente com o grafite, com o seu procurador. Né? Passou a transparência do que se trata o Santa Cruz. Né? Essa continuidade do trabalho desde a chegada do presidente Tom Luiz Neto. Então, isso sim mostrou um evidenciamento de um crescimento do Santo. Lógico que ainda não no padrão que a gente quer, mas a gente... que havia parado o tempo, né? De 2011 para cá, mudamos muita coisa no clube, certamente é daí para frente. Vamos lá, o que o clube paga para o grafite hoje é muito acima do que é pago para os jogadores que estão no plantel? Não, a parte do Santa Cruz? A contrapartida do clube não, por incrível que pareça. E a gente procurou, antes que qualquer torcedor, qualquer profissional de imprensa, que também está no seu papel de estar lançando dúvida, de estar... Você não prefere dizer quanto foi, não? Para que evite-se especulação? É uma situação muito pessoal, acho que é de negociação, inclusive existem cláusulas de confidencialidade, até porque, para não desmerecer os profissionais que trabalharam, que fizeram aí essa ponte, né? Mas a situação do clube, a contrapartida do clube é a situação dentro da realidade nossa. Então a gente deixou muito claro no olho de cada um dos jogadores, para mostrar que a gente estava permitindo Vocês começaram com o grupo sobre a contratação? Conversamos com o grupo, conversamos com o presidente, com o treinador Marcelo Martelotti, né? Falando de toda a situação com a maior parte dos funcionários do Santa. Então entenderam essa situação e certamente no dia a dia, pela humildade do profissional, por saber que ele está ali para agregar, né, certamente lá na frente a gente vai dar risada disso, porque eles vão ser muito gratos, da chegada do grafite vai mudar a história, né, momentânea do clube. Então, eu tenho uma tese que eu falo há muitos anos para as pessoas que trabalham comigo, né, várias emissoras de rádio e televisão que a gente passou. Se um cara que é top de linha, e o grafite o é, porque foi para uma Copa do Mundo, o cara vai para uma Copa do Mundo com a seleção brasileira, ele é top. E ele chega num clube aos 36 anos, quer dizer, numa reta final de carreira, e ele vai ganhar 10 mil, significa que eu vou ter que ralar pra caramba, chegar à seleção brasileira, né, trabalhar pra caramba para chegar a 10 mil de salário. Se ele chega ganhando um salário de 200 mil, eu falo, pô, vale a pena. Vale a pena eu me esforçar e eu chegar no patamar dele. Quer dizer, se eu chegar onde o grafite chegou, eu receber esse salário, recebe, então você tem a motivação necessária para crescer. Mas nem todos pensam assim, ou entendem, né? Nem pensam. Eles não entendem que funciona dessa forma. Como é que é o grupo do Santa em relação a isso aí? Olha, o grupo é muito tranquilo. A gente não pode falar individualmente, porque assim, aí é a cabeça de cada um. Né? A gente fala no todo, né? Na questão também da liderança do treinador sobre os comandados, né? Na relação de confiança entre diretoria e jogadores. E eu costumo falar muito disso, da meritocracia, né? O atleta vem da base, ele pode estar até jogando mais do que um cara que estava aí no ano passado. A gente contratou um jogador que estava no Corinthians, por exemplo. E por ter feito um nome, por ter feito uma história, ele vai ter um valor maior. E quem saiu da base pode conquistar essa vaga, essa titularidade, e aí vai estar ganhando bem menos. Mas será que é justo? Mas é o seguinte, o que eu costumo dizer assim, que ao término de cada contrato, a situação vai se equivalendo. Quer dizer, quem não se ouve bem,
o que é que vai acontecer com ele no final do termo do seu contrato? Vai diminuir esse valor. E quem está ganhando pouco e foi bem, vai certamente ter um aumento. Então, tudo é questão de tempo, tudo é questão de poder ter a sua consciência que vai buscar seu espaço, né, no futebol. E onde você trabalha com meritocracia. A gente que fez isso com o Renatinho, com o Gilberto, com o Natan, com os jogadores que saíram da nossa base e que foram progredindo de salário. Né? Isso também serve de motivação para os atletas que sempre estão subindo no Santa, né? Essa molecada nova aí. Então, quando existe meritocracia e respeito, né, os jogadores entendem essa situação e certamente isso aí está bem compreendido pelo nosso grupo. Grafite se paga? Em quanto tempo vocês acham que ele vai se pagar? Você falou em venda de camisas, você tem, claro, a marca, né, que o Santa está tentando trazer. Não sei como é que está a questão da Caixa Econômica, porque o Santa tinha que ter uma receita para tirar todos os débitos, né, relativos a... Está bem encaminhada na questão da CND, né, certidão negativa de débito. Né, até porque o presidente Alírio tem feito um esforço monstruoso com relação a isso. Já vem nessa batalha há algum tempo. Já vem nessa batalha há algum tempo, são só alguns pormenores, né, mas na verdade a situação burocrática é grande. E às vezes alguns parcelamentos necessitam de uma quantia grande de recursos. Né? E a gente tem se esforçado sim, dentro de pouco tempo a gente espera contar com a CND, né? Que vai permitir patrocínios federais, né? E fundamentalmente também a valorização da nossa marca, até para alguma iniciativa privada. Né? Existem algumas iniciativas aí, a própria JIP, algumas situações que tem um compromisso com o governo do estado de Pernambuco. Então a gente espera que a JIP cumpra o que foi falado com os clubes. Né? O estado a JIP deve patrocinar o Santa apenas ou outros clubes? Não, Santa, Náutico e Sport. Eu acho que mas essa o Sport tem a Caixa, né? Mas serve, não precisa ser como patrocinador master. Então, com cada caso, ele vai buscar a sua conta. Cada clube mostrou, né, um book, né, mostrando o valor de cada um dos seus espaços. Né? Então, não seria obrigatório de ser um patrocínio master. Como não é o próprio Flamengo. A JIP patrocina o Flamengo e não é patrocínio master. Então, é a empresa que veio, que teve os benefícios do nosso estado, que teve isenções fiscais dadas pelo governo de Pernambuco e acabou patrocinando um clube do Rio. É lógico que é uma situação de mercado, mas a gente já desde do início, que na verdade era até a fábrica da Fiat, ninguém falava de JIP, né? Existiam alguns entendimentos que eles iriam patrocinar os clubes de Pernambuco, depois ficou uma situação, deu uma esfriada, né? Mas aí depois do título a gente visitou o governador Paulo Câmara, existe um esforço do próprio governador e das lideranças do estado de Pernambuco. E a gente espera que essa empresa aí dê esse feedback, cumpra com o que foi acordado, né, que patrocine os 3 grandes da capital. O Martelotti chega e a gente já tem mais ou menos a noção do time do Santa. O Fred ou o Thiago, quando ele voltar. Aí tá a briga no lateral direito, pode ser Nininho, pode ser João Carlos, pode ser o Bileu, que tá jogando, que jogou já tarde improvisado. Mas ele tem o Alemão, tem o Dani, tem a briga na esquerda do Marlon com o Lúcio. Eu acho que o Marlon vai levar melhor. Pro meio, ele tem aí o Wellington como primeiro volante. Aliás, ele vai jogar muito parecido com como ele jogava quando ele teve da outra vez, né? O Wellington era o Pedra, o Sorriso era o Bruninho, né? O Renatinho era o Renatinho e o Raul era o João Paulo, né? Então, ele tá você sentiu já a coerência dele mais defensável do que a do Ricardinho? Por esse motivo, por ele já fixar um time praticamente? Exato. Sem querer, lógico que cada treinador tem as suas convicções, tem suas crenças, né? Mas eu corroboro com sua tese, acredito nessa sua teoria, de que a continuidade, de você dar confiança ao atleta, né, esse encaixe vem. E não o contrário. Né? Você tem que dar confiança para os atletas quando o time está bem encaixado, quando a equipe está motivada. Né? A gente vê que os resultados positivos são consequência. Então eu acredito muito nisso, né? Nessa sequência, nesse time ganhando confiança. E creio que a chegada do Marcelo deu esse novo ânimo para a nossa equipe, ele conseguiu arrumar uma cara para a equipe já com muito pouco tempo. Né? Acredito que os bons resultados vão vir, serão consequência disso. E a gente certamente vai aí, degrau por degrau, vitória por vitória, diminuindo essa distância para o G4. E fundamentalmente aí da 30ª rodada para lá vamos brigar pelo acesso. Eu vi um comentário de um dos comentaristas mais nome aqui no Recife, dizendo que o Martelotti foi contratado para evitar que o Santa fosse rebaixado. Eu falei, cara, é pensar muito pequeno. O Náutico trazer o Dado Cavalcante numa reta final do campeonato, o Náutico a 2 pontos da zona de rebaixamento, aí sim é para evitar que o time seja rebaixado. Mas isso foi na reta final do Campeonato Brasileiro. Você trazer um treinador com 10 rodadas do campeonato, tem 38, com o intuito apenas de livrar o Santa da zona de rebaixamento, seria pensar pequeno para vocês que têm pensado tão alto. Inclusive tiveram de plus
o título estadual numa meta que foi traçada por vocês e que não constava o título estadual. Não estava no script, vamos dizer assim. Lógico que a gente sempre vai entrar para brigar, mas dentro de uma realidade, né, o que a gente estava brigando pelo fato de muitas mudanças, pela situação de não ter conquistado o acesso no ano passado, né, a nossa meta inicial era de buscar, né, a recolocação na Copa do Nordeste e também na Copa do Brasil. Né, mas o título veio, mas foi fruto de muito trabalho, de muito esforço. Né, e você se lembra do ano passado, a gente, nos 7 primeiros jogos tivemos 7 empates. 7 empates, é verdade. Né, com o Sérgio Guedes. E depois, e por muito pouco, não precisa dizer, vocês se lembram, né, não buscamos o acesso. Então, esse ano vamos manter essa tônica, manter essa pegada, sabendo que não é fácil, sabendo que não é do dia para a noite que isso vai cair, mas é com muito trabalho, né, mas acreditando nesse trabalho, dando condições para que os atletas e os profissionais que trabalham ali dentro de campo consigam exercer tranquilamente seu trabalho. A gente vai sim buscar esse acesso. Deixa eu falar da Excelsior, que eu tenho um assunto bem importante para puxar com você, Tininho. A Companhia Excelsior de Seguros é uma empresa de abrangência nacional com forte atuação regional. Foi fundada em 43 e aí teve a matriz transferida em 96 do Rio de Janeiro aqui para o Recife, sendo a única seguradora com matriz ativa em todo o norte e nordeste do Brasil. Entre os produtos oferecidos pela Excelsior estão seguro garantia, aeronáutico, habitacional, residencial, empresarial, responsabilidade civil, equipamentos móveis e estacionários, riscos diversos, vida em grupo e acidentes pessoais em grupo. Nos planos estão manutenção do alto índice de crescimento com foco prioritário de expansão nas operações das regiões sul e sudeste do Brasil. Excelsior Seguros. Dentre todas as metas traçadas que foram expostas pelo Alírio, uma eu considero fundamental para o futuro do Santa Cruz, Tininho. E é importante que vocês entendam esse cenário, que eu acho que vocês já entendem. Na década de 90, quando a gente começa a analisar o futebol pernambucano, eu cresci com 5 anos quando o Santa já era o melhor. Eu não peguei a época do Hexa do Náutico. Eu peguei a época do Santa com o Givanildo, Mazinho, Carlos Alberto Rodrigues. Você era de, esse é o Assi Matias. Legal. Eu sou do começo de Xuxa pra cá. Só que Xuxa, quando a gente fala isso, Xuxa já tá velhinha pra caramba. Essa Xuxa, caramba, tá mais de época Camargo você. não, quem é de Camargo? Tá certo. Sei quem é. Mas enfim, eu peguei aquele Santa de 75, com Gilberto, Carlos Alberto Barbosa, Lula, Levi, Pedrinho, Givanildo, Carlos Alberto Rodrigues, Mazinho, Fumanchu, Ramon e Pio. E não tinha pra ninguém. O Santa era realmente, tanto foi quarto colocado no Campeonato Brasileiro, em que se vencesse o Cruzeiro aqui, ia pra final com o Inter pra jogar a final aqui. E já tinha vencido o Inter naquele ano com o gol do Pio. Então era um timaço. Quando começou a década de 80, foi a década mais misturada, onde mais houve equilíbrio. Vai olhar os títulos que você vai perceber. O Sport foi campeão 80, 81, 82, 83 foi o Santa, 84, 85 foi o Náutico, 86, 87 foi o Santa, 88 foi o Sport, 89 foi o Náutico, 90 foi o Sport. Então 90 foi o Santa, com o Erandi Montenegro. Então você teve aí 4-3-3 em termos de divisão de títulos. A partir de 90 o Sport dispara. Por quê? Um ponto que pouca gente lembra para falar sobre isso. Campo de treinamento do Santa Cruz, 0. Campo de treinamento do Náutico, 0. O Sport tinha um campo de treinamento, anexo ao estádio. Em que ali o Sport fez Sandro, Chiquinho, Juninho, Adriano, Lima, quem mais? Mais jogadores, Dário, Givaldo, Erlon, e saiu vendendo os jogadores. O Alírio colocou, bem praticamente, de que uma meta dele é o centro de treinamento. Hoje o Sport tem um grande centro de treinamento, o Náutico tem um grande centro de treinamento e o Santa tem um espaço para um grande centro de treinamento. Mas, Tininho, focar nesse centro, se não mirar. E olha que sem esse centro, o Santa ainda revelou grandes jogadores, né? Renatinho, Natan, o Gilberto, o Everton Senna, aquele menino, o Carlinhos, meio campo, sem campo de treinamento. Tu imagina o quanto isso passa a ser foco para qualquer time. Depois da sua resposta eu vou contar a história do Internacional só para enfatizar mais o que eu estou falando. Para ilustrar bem isso aí, Léo, eu sou um crítico ferrenho. Inclusive, faço meia culpa também, de minha parte, por ser um dirigente do Santa, mas me sinto envergonhado pela situação da gente não ter ainda um centro de treinamento. Né? Lógico que a gente também não pode, né, negar os esforços feitos nos últimos anos. Né? Muita dificuldade, então os nossos problemas financeiros sempre nos levam para a situação do imediatismo. Né? Mas quem quer Vocês pensar... não puderam respirar ainda, né? Quem quer pensar grande tem que na verdade, dar um pulo. Acho que é preciso uma mobilização maior. Né? Mas existia um grande passo, né? Depois da venda do Gilberto, na gestão do presidente Luiz Neto, a compra
de um terreno, para que você tenha noção, o terreno onde ficará sediado o nosso CT, existia uma valorização de 6 vezes em menos de 2 anos do valor. Não entendi. Valorização? Comprou o terreno. Sim. E depois de 2 anos e meio, existia uma proposta de 6 vezes o que havia sido investido. Santa Cruz, e é um belo terreno. Eu estive lá na apresentação com o Milton Neves, que esteve aqui, fui deixá-lo no aeroporto depois. Isso. Então o que falta aqui é ter uma mobilização maior. Lógico que a gente foi esperar um recurso alto, não vai existir, Léo, porque assim, a gente vive naquele paradigma, atraso de salário, dificuldade de pagar o funcionalismo. Então assim, aí você vai tirar para despender para isso, mas ao mesmo tempo é preciso fazer mobilização. Quanto Santa gastou no gramado do Ademir Cunha? 60 mil? Faixa de 70, 80 mil reais. Esses 80 mil não dá para fazer um campo lá um dos campos lá do CT? Léo, para fazer com excelência não. Mas e também para fazer um negócio meia boca era melhor que não se fizesse, né? Então assim, foi uma situação para ser um alicerce. É lógico que a gente teria muito mais orgulho em fazer uma situação lá dentro do nosso, mas assim, acredito sim que está se caminhando para isso. Você tem falado de revelar valores, eu digo aqui a você que você pega o Sub-15, o Sub-17 do Sport Recife e do Náutico, eu digo que 30% a 40% desses jogadores passaram pelo Santa Cruz, porque o Santa Cruz é o clube que encanta, é o clube que leva esses jogadores, né? Porque eles na cabeça deles, até dos pais desses atletas, o Santa é o clube que mais abre espaço para que os profissionais da casa cresçam, subam. Então, mas aí pela falta de estrutura até, de campo, tudo, eles chegam lá, aparecem, e aí no campeonato vem lá o outro time, o Sport vem pra cá. Então assim, como a gente não pode abraçar todos eles, não pode alojar todos eles acabam saindo para alguns outros. O João Ananias é fruto disso, sim, do Náutico, foi parte do Santa, e alguns outros jogadores lá que estão da base do Náutico atual, né? No Sport também temos alguns jogadores no Sub-17, o capitão do Sub-20 do Sport passou pelo Santa, alguns zagueiros. É lógico que veio muito jogador do Sul também para essa base do Sport, mas muitos jogadores que estão lá passaram pelo Santa. Santa, não tive estrutura então, e foram para os outros clubes. A gente clubes. Com o CT, com esse alojamento, certamente vai consolidar essa força nossa. Né? E aí também essa questão de pujança, dessa disparidade do Sport Recife com relação aos outros clubes também passa muito pela má distribuição de renda. Né? O Sport que também reclama hoje em dia dessa diferença entre Internacional, Flamengo, Cruzeiro com relação ao Sport. E a gente vai falar aqui numa magnitude, numa escala de Santa Cruz e Náutico hoje para o Sport de 15 a 20 vezes. Ele teve que passar esses 10 anos. Existiu situação política também. Mas a situação, Léo, eu acho que o divisor de águas foi até uma situação onde o Santa Cruz iria entrar no Clube dos 13. E se lembra aí o ano 2001 na questão da CPI da Nike. Sim. E o Santa Cruz era presidido por Zé Mendonça, que era uma liderança forte, inclusive dentro com muita ligação com o presidente da República, né? E existia um compromisso dos clubes de colocar mais 4 clubes dentro dele de Santa Cruz, no Clube dos 13. E numa reunião daqui foi um clube de Pernambuco, precisa ser uma unanimidade total. E isso estava desenhado, né? Acabou que um clube, o Sport Recife, vetou a inclusão do Santa e isso também atrapalhou, né, esse andamento, porque sem essa garantia de receita realmente é muito difícil fazer futebol. E nesse ponto foi infeliz o esporte, porque eu tenho uma tese que é muito forte e vai bater com o que eu vou dizer agora para você aqui, os números que eu vou te passar. Essa história de um clube estar na primeira divisão e achar que é bom, só ele estar na primeira divisão e os demais clubes do estado estarem na segunda, isso é de uma pequenice de pensamento absurda, porque se você estiver na primeira e estiver forte, eu vou ter que ser mais forte. É melhor ser bom no bom, Léo. Você está estimulando a competitividade. Claro, claro. Eu acho que o Inter só veio ser campeão mundial pela situação que o Grêmio ter sido campeão mundial. O Cruzeiro e o Atlético, mesma coisa. O Cruzeiro havia sido campeão da Libertadores. O que mais motivou o Atlético a fazer uma cidade do Galo, a buscar, assim, com essa veemência, com essa volúpia, um título de Libertadores. Foi a toca da raposa. Então, assim, é bem por aí, Léo. É bem por aí. Essa questão de competitividade, então, assim, vamos acirrar por cima. E não... Deixa eu te contar essa história. Eu falei isso pra você, acho que em uma das entrevistas, que o presidente do Grêmio foi agradecer ao Inter o fato de ele ser grande e vice-versa, nos respectivos centenários, porque um só é grande em função do outro existir. E vou contar essa história do Inter dentro de 30 segundos depois de falar da Excelsior, para que vocês de casa prestem atenção nos números que eu vou passar para vocês. São absurdos, são sensacionais. A Companhia Excelsior de Seguros é uma empresa de abrangência nacional com forte atuação regional. Ela foi fundada em 43, ano que nasceu o Tininho. Aí ela teve a matriz transferida em 96 do Rio de Janeiro aqui para o Recife, sendo a única seguradora com a matriz ativa em todo o norte e nordeste do Brasil. Entre os produtos oferecidos pela Excelsior estão o seguro garantia, aeronáutico, habitacional, residencial e empresarial, responsabilidade civil, equipamentos móveis e estacionários, riscos diversos, vida em grupo e acidentes pessoais em grupo. Nos planos estão a manutenção do alto índice de crescimento com foco prioritário de expansão nas operações das regiões sul e sudeste do Brasil. Excelsior Seguros. Olha os números do Inter que eu vou passar para você, telespectador. O Inter, em 10 anos, 2005 para cá, tá? 2005 ele foi tetra ou foi penta, mas aí eu tô contando com títulos lá atrás.
Ele ganhou 8 estaduais nesse período e ganhou 2 Recopas Sul-Americanas, 1 Sul-Americana invicto, 2 Libertadores e 2 campeonatos mundiais. O clube que mais venceu no Brasil nos últimos anos, que era gozado pelo Inter, pelo Grêmio, que dizia Internacional de quê? Tu nunca ganhasse nada? E o Grêmio foi campeão do mundo, ó, lá atrás, em 81, né? Aí vamos ver por que é que o Inter conseguiu essa proeza. Em 2000, vou começar aqui de 2012, Oscar pro Chelsea, 25 milhões de euros. Pato pro Milan, 22 milhões de euros em 2007. Leandro Damião, 17 milhões e meio de dólares para o grupo Doyen Santos, né? Santos Futebol Clube. Nilmar, 16 milhões e meio de euros para o Vidia Real em 2009. Fred, esse que está aí na seleção brasileira, foi para o Shakhtar Donetsk em 2013. Venderam até a sogra dele. 15 milhões de euros. Giuliano, 10 milhões de euros para o Dnipro da Ucrânia. Rafael Sobis, 8 milhões e meio de euros para o Betis em 2006. Tyson, 6 milhões de euros para o Metalist da Ucrânia em 2010. Rodrigo Moledo, nem lembrava dele, zagueiro, 5 milhões de euros para o Metalist. Renan, 4 milhões de euros para o Valência em 2008. Sacha, que é o meia do Inter, foi recusado agora 10 milhões de euros por ele e o Inter não vende. Você está na primeira divisão, é um dos 5 que jamais caiu para a Série B, né? Tem um número de sócios super valorizado, com mais de 100 mil sócios em dia, mas aí fica difícil saber o que é que puxou primeiro. Se são os títulos que levam os sócios, se são os jogadores que ao serem vendidos ele passa a ter receita. Esse é um clube sólido que dá pra gente dizer que que dá para se planejar, né? Primeiro, Léo, a situação de gestão. Acredito que a gestão, continuidade de gestão, né? Você trabalhar visando um médio e longo prazo, né? Certamente isso que dá uma estabilidade, porque você trabalhar no clube de futebol sem ter uma estabilidade política, né? Isso não vai te dar sustentabilidade, né? Acredito também que a situação, junto a isso, lógico, de gestão, ações de marketing, ações de mercado, para você conseguir. Você acha que, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, um jogador desse que foi vendido por 15 milhões de euros, ele não joga 10 vezes mais do que qualquer jogador nosso que saiu daqui de Pernambuco. Então, agora, existe uma situação de mercado. O Inter sabe se vender, sabe vender sua marca, então acaba valorizando, é enorme, lógico. Sua vitrine é boa. Então, assim, esse trabalho que hoje a gente não vai conseguir plantar do dia para a noite, mas acredito muito que uma sequência de gestões, acredito que, por isso que eu acredito muito no colaborativismo entre os clubes da nossa região, para que eles cresçam juntos, né? E não fiquem um puxando o outro para baixo, torcendo para que aquele outro não dê certo, né? Acho que a gente tivesse uma espiral positiva, onde os clubes... que a torcida tem essa rivalidade, é bom e salutar, mas em termos de dirigibilidade da direção... Total. Léo, desde a competitividade para buscar mais sócios, até para a situação de patrocínios. Claro. Então acho que isso juntos é mais fácil, claro. Certamente. Então acho que quando quebrar esse paradigma e você começar a pensar grande, né, certamente a gente vai colher frutos. Lógico que para chegar no patamar desse vai demorar muito tempo, mas no patamar de sustentabilidade, né, de você conseguir ter orgulho de ter um clube de clubes bem geridos, né, e que dão orgulho à sua torcida, certamente a gente consegue ir um caminho desse. Agora você quer ver como é possível? A gente está no reta final do programa, mas só para lembrar uma situação interessante. O Inter, ele foi grande na década de 70. O Inter foi campeão em 75 contra o Cruzeiro, 76 contra o Corinthians, 79 foi campeão invicto contra o Vasco. Década de 80 ele passou em branco. Década de 90 ele passou em branco. Ele foi vice-campeão da Libertadores em 80, perdendo o título em casa para o Olímpia. E aí teve uma série de derrotas absurdas. E só em 2005 para 2006 é que ele foi então chegar para ganhar títulos internacionais. Ou seja, ele passou 25 anos sem ganhar títulos e ainda assim, com 3 títulos nacionais lá atrás, e ainda assim conseguiu galgar e chegar e subir. Quando a administração do clube passou a ver o clube de maneira diferente. Em vez de ficar se lamentando porque o Grêmio tinha sido campeão do mundo e ele não, ele usou o Grêmio como catapulta para chegar, para subir, para ser forte. Tininho, obrigado pela presença, cara. Se você botou no seu tweet, Just Do It, isso é da Nike, né não? Não sei. É o que dizem. É o que dizem, É o que dizem. A gente vai estar sempre trabalhando para você poder... Você botou Just Do It. Não, mas é o que dizem que é da Nike, é de tal marca. Eu tô... Duas. Não dizem que é da Nike, não é da Nike esse símbolo. Simplesmente faça. Tá querendo dizer assim, faça. Duas brincadeirinhas no final. Quem fica regularizado primeiro, grafite ou brocador? Grafite.
E a segunda, é verdade, depois de trazer grafite, você pensa que o grande companheiro dele lá no ataque vai ser o Valdir Papel? Rabiscar bem, né, Léo? Para com isso. Um abraço, Tininho. Valeu, galera. Final do Toque de Bola aqui, ó. Toque de Bola itinerante no nosso Boi Brasa do meu amigo César, que nos recebe tão bem. Tá? O único rodízio no Recife de frente para o mar. O que é que você quer mais? Carnes nobres, preço especial e de frente para o mar. Melhor do que isso, só 2 vezes. Você vem no almoço e vem no jantar. Legal? Boi e Brasa aqui da Vinda Boa Viagem do nosso amigo César nos recebe para mais um Toque de Bola itinerante. Amanhã, 9 horas ao vivo, aqui na Nova, a gente tem o Tá na Rede, não perca. Com tudo sobre a rodada, os jogos desse final de semana, o jogo do Santa hoje contra o Bragantino, o jogo do Náutico contra a equipe do Oeste, o jogo do Sport será amanhã de manhã contra o Avaí. A gente mostra todos os lances polêmicos, discussões, debate, estaremos ao lado do Marcos Leandro, do Lúcio Surubim e do Beto Lago nesse domingo do nosso Tá na Rede. Estaremos juntos aqui na Nova. Um grande abraço, uma boa noite de sábado e um bom domingo para todos vocês. Tchau, obrigado, Tininho. Toque de Bola. Oferecimento Excelsior Seguros, a sua companhia de seguros desde 1943.